me deixa atenção desde pequeno. E lá pelos 24 anos, em 2008, eu tentei o suicídio. Eu botei uma espingarda na boca, apertei o gatilho e o cartucho não deflagrou. E de lá pra cá eu vim trabalhando isso, eu vim mudando. E na Austrália, quando eu resolvi realmente montar esse projeto, eu estava vivendo uma terceira crise de depressão, eu ajudei um menino que tinha dislexia. Ele foi considerado por dislexia, estava em depressão em casa, já se beliscando, e diziam que ele não conseguia se concentrar 10 minutos. Aí eu fiz ele pintar uma prancha de surf inteirinha comigo, ele ficou umas 20 horas pintando, e hoje ele é artista plástico na Austrália. A arte, o esporte, eles têm esse poder de cura, de uma melhora, de um tratamento alternativo, que eu acho que não é alternativo, que o auto se conhecer nunca vai ser alternativo, vai ser a essência do ser humano, que é essa parte do suicídio, né, cara? Eu acho que a gente aprende que é um dia de cada vez, a gente nunca vai deixar de ter isso. Hoje... É óbvio que a gente já está vendo um desenho desse muito claro na sociedade. É óbvio que a gente já está precisando discutir isso, seja com um projeto como um documentário, que vai levar as pessoas a entenderem, a conversar sobre esse assunto, ouvir vozes que vivem, que sentem isso, opiniões de pessoas. Estamos vivendo na era da ansiedade e da depressão, assim como o déficit de atenção, né? Assim como o autismo, como uma série de outras coisas. A gente enfrenta o maior índice de suicídio da história de 5 a 11 anos, nesse exato momento, né? Hoje, o que mais mata adolescentes no mundo, de 14 a 24 anos, é o suicídio. A gente está vivendo essa era de depressão. Então, a OMS já colocou que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do século. Sente que as pessoas estão muito excitadas, muito ansiosas, o que está gerando um número maior de casos de depressão. Problemas, a depressão. Uma depressão, uma tristeza profunda. A depressão. Eu estava sofrendo de ansiedade e de depressão. Em 2018 eu fui diagnosticada com depressão. Aquele dia eu tive uma crise de ansiedade no meio do show. O pensamento suicida é uma coisa que está constantemente no fundo da minha cabeça, em algum lugar. Eu adquiri aí na minha vida depressão, ansiedade, que é o combinho básico de TDAH. Desenvolvi a bulimia como uma válvula de escape para as minhas compulsões alimentares. Na época da passagem da morte do meu pai, eu tive um desses transtornos. Eu tive meu pai com 16 anos, né? E eu era bem criança, né? Mas eu tive um momento, assim, muita tristeza na minha vida, que foi quando eu perdi meu pai, né? Ele perdeu a batalha contra o câncer. O desafio foi quando meu pai morreu. Eu chorava, eu ficava mal, não conseguia falar. Todo esse luto, eu não sabia onde colocar exatamente. Tendo um acidente aí que me deixou tetraplégica. Hoje eu vivo com um outro lado, sabe? Que é o lado do capacitismo, de ser uma pessoa cadeirante. Enfim, sofri muito com isso. Foi complicado me adaptar. É uma dificuldade que eu tenho muito também, e eu me sinto sempre muito preso no passado. É isso, estou falando também como uma pessoa que está num momento difícil. E eles me levaram a um período de baixa autoestima. Escrevi espelhado, tinha uma extrema dificuldade de memorizar coisas que eu não tinha muito interesse, né? Que às vezes a escola coloca ali uma imposição de memorização e que para mim era muito difícil. A possibilidade do TDAH, porque a gente não se encaixa nos padrões que a sociedade exige que a gente se encaixe, né? E isso é muito difícil, é uma luta muito constante. Uma dislexia que existe, que é tipo uma ansiedade, hiperansiedade, assim, e hiperatividade, na verdade, que muitas pessoas sofrem, e muitos dos sinais acabam sendo os sinais que eu acredito que faz a pessoa que é um esportista, um artista, conseguir, às vezes, ser tão bom e único nas áreas deles. O caso também do Gabriel, que é um menino também que tem um grau de autismo, tinha um grau de autismo elevado, e aí descobriu um talento no saxofone. Sem dúvida, existe conexão entre esporte e arte. O esporte é uma arte, né? Com certeza. O esporte é uma arte. Eu acho que é isso. Associar esporte com cultura, eu acho que isso é muito, muito, muito viável, com arte principalmente. Realmente a parte única, a parte que é artística do skate, onde ela pega e ela bota aquilo que vive dentro dela para fora. Então, arte e surf, para mim, é uma coisa que se mistura. Tanto o esporte quanto a arte, nesse sentido, elas trabalham o ser humano como um todo. O surf é uma arte e a arte também é como se fosse o surf, elas se interagem, né? O surf é uma forma de expressão e por isso é uma arte, né? Eu considero uma arte. E na minha vida... O esporte, para mim, ele anda junto com a arte. Eu consigo fazer muitas associações
entre os dois. Eu nunca vi essa separação entre o esporte e a arte. Eu acho que quando a gente alinha o esporte, quando a gente alinha as artes em si, tá muito voltado pro autocuidado. Pra gente pensar na gente mesmo. Eu acho que, inclusive, disciplina é uma coisa que tá ligado nas duas coisas, tanto na arte quanto no esporte. Tem gente que faz arte no esporte, tem gente que faz esporte na arte, né? Pra mim, a arte e o esporte sempre estiveram conectados. O esporte e a arte caminham juntas. Acredito que pra mim, a arte e o esporte, eles andam muito ligados, né? Tem uma conexão muito forte. Uma das inúmeras provas vivas de que esporte e arte podem e devem coexistir. Eu acredito que existe uma conexão total entre a arte e o esporte. Eu vejo o esporte como uma arte. Dentro do esporte, eu diria que a arte, na verdade, é a habilidade com que aquele esporte ele é executado. O esporte, para mim, é uma arte. Existe uma conexão enorme entre a arte e o esporte. Essa conexão, para mim, ela nasce do corpo. Porque o corpo, ele precisa disso. Ele precisa desse movimento. O esporte está inserido no teatro. Está inserido no treinamento técnico de um ator. Assim como o teatro também faz parte do esporte em alguns segmentos. Por exemplo, o nado sincronizado, a patilação artística, em que trabalham com grandes músicas, com coreografias, com imagens teatrais, personagens. Ou seja, certamente está interligado. Quando você pinta e quando você está fazendo uma atividade artística, você esteja exigindo de diferentes áreas. Eu tenho certeza disso. Mas de estudo mesmo, comprovado, a gente tem com relação à música e ao esporte. Porque, para mim, o surf e a música são irmãos gêmeos, né? Da mesma mãe, né? Gêmeos. Eles são idênticos. Agora, porque a arte é uma extensão ainda do esporte, né? Porque ali você não trabalha só com o conhecimento do corpo, mas com seus sentimentos, de ter que expressar. No fundo, tudo é uma arte, né? A criação de algo é uma arte, né? Eu tenho certeza que eles estão ligados e, na minha opinião, eles estão ligados por uma coisa muito maior e muito mais bonita, que é o seguinte: a arte e o esporte, eles são capazes de transformar vidas. O esporte e a arte na minha vida, eles me ajudaram desde sempre. Acho que é uma coisa fundamental na minha vida. O esporte e a arte, eles me ajudam o tempo todo na minha vida. Eles ajudam o bem-estar, a saúde, tanto física como mental. Ela pode ajudar a diversas pessoas. Depois, ela ajuda no seu sono, ela vai auxiliar no seu sono, você vai dormir melhor, você vai cansar, você vai gastar energia. E certamente o esporte vai te ajudar muito nesse aspecto. Para que você também possa ajudar as pessoas em um estado de vulnerabilidade. Te ajuda a manter a sua mente clara em face de uma dificuldade. O movimento físico me ajudou a estabilizar o meu emocional. Ele me ajuda demais em todas as outras áreas da minha vida. E eu acho que trouxe inúmeros benefícios para minha vida, né? Então eu sinto que ela me ajuda a me comunicar com o meu cérebro. O esporte, ele me acalmou, né? Ela ajuda muitas pessoas, então conta comigo. Consegui manter a mente sã e me ajudou muito. Pode somar muito para minha vida, somou para mim como mulher, entender o que é ser uma mulher no Brasil, o que é ser uma pessoa bissexual também, que tem esse lado. Então ela me salvou, de certa forma. O esporte e a arte ensinam muito pra gente e são ferramentas. São grandes ferramentas para a saúde mental da pessoa. Eu sei que essa ferramenta que a gente tem, que é arte, criatividade, skate, esportes. Eu acho que essas coisas todas são mecanismos que ajudam você a lidar melhor. Porque há mecanismos mesmo de entender que você é capaz. A adequação das ferramentas. São ferramentas que eu tenho para me ajudar a sair desse estado emocional. A ferramenta de você entender os seus limites e a sua emoção. Assim, o esporte, para mim, é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe. Tem muitas ferramentas aí hoje em dia para você... São ferramentas que são importantíssimas, no meu ponto de vista, para trazer qualidade de vida para a gente, nós seres humanos. Sim, são ferramentas que são importantíssimas. Principalmente pelo fato de ser uma maneira de você se expressar totalmente. Esportes são formas de expressões. Procura alguma arte para se expressar. Uma maneira de você se expressar, uma maneira de você se expressar até artisticamente dentro do mar. O trabalho corporal sempre esteve também presente na minha vida, até mesmo como forma de linguagem para o meu trabalho como ator. Tudo é expressão de emoções através do corpo, né? No caso do autismo, é uma nova comunicação que a gente precisa ter
com o autista, se você descobre como se comunicar com ele, você também é apresentado a um mundo extraordinário, maravilhoso, que é o mundo do autista, porque ele vê coisas que a gente não vê, ele percebe e sente coisas que a gente não sente. Que toca muitos sentidos, né, primitivos do homem e faz ele agir. A arte é uma coisa espetacular, porque cada artista, cada pessoa se expressa de uma maneira dentro do seu segmento. E os dois me fazem expressar da minha maneira. Foi tipo um escape para sentimentos que eu não tinha expressado bem na hora certa. Você coloca a sua personalidade no que você está fazendo. E quando a pessoa coloca a personalidade dela no que ela está fazendo ali no esporte e se expressa de alguma maneira, né, ela está fazendo arte dentro do esporte. E a arte e o esporte são formas de se expressar assim, muito fortes. Ele pega um outro campo da racionalidade Fui dele. colocando coisas que vinha de dentro de mim. Comecei a pintar elas também, eu não só desenhava, mas pintava. Eu não diria nem arte, é criatividade, porque a criatividade para mim é o que gera arte, né? Então, assim, a partir do momento que você tem criatividade, não existe ninguém e nada que possa vir e taxar ou rotular a tua criatividade, porque aquilo é uma coisa única sua. Mas me deixou contente quando eu vejo a minha arte. Hoje ela pode ser nada demais, mas eu vejo uma autenticidade nela, e eu me vejo nela. Vai te então, ensinar algo sensorial. Ela vai te ensinar ou vai treinar a sua sensibilidade para que você possa experimentar algumas emoções que podem aparecer no processo. E eu tive muitos insights a partir das leituras. É um processo criativo, é um processo do subconsciente, né, que vem através de insights criativos, através dos sentidos. Os dois estão ligados pela harmonia, a criatividade, a beleza, a resistência. Na capacidade de estruturação, de higiene mental. Interage e você entra dentro desse universo sem perceber, e aí você esquece do mundo exterior. Muito da disciplina ajuda muito você a ter um foco, a você ter uma direção. Ele te traz muita disciplina, muita persistência. Aquela adrenalina, aquele foco, a troca com as pessoas no palco também. Essa coisa de estar focado e de segurar a adrenalina. Né? Conceitos de disciplina, de trabalho em equipe, de respeitar seus próprios limites, de você ter que se empenhar e ter paciência e esperar a sua evolução. E cada um tem a evolução no seu ritmo. A arte que eles trazem dedicação, autoconhecimento, confiança, coragem. A autoconfiança, o trabalho em equipe e superar os problemas, né? Desde Foi exatamente a socialização entre as pessoas e a cultura entre as pessoas, socializar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, você vai aprender disciplina, que é muito importante. A disciplina de um atleta olímpico para atingir os seus melhores resultados. Então, para mim, sempre teve essa conexão entre o esporte e a arte. Assim, parece que eu me transformo, parece que eu tenho um hiperfoco naquilo que eu tô fazendo e eu quero fazer da melhor forma possível. Você se movimentar, que nosso corpo foi feito pra gente se movimentar, a gente tem um cérebro ainda muito primitivo, essa atenção. Você tem que ter a questão da coordenação, e a coordenação grossa e a coordenação fina. Então você está ativando diferentes áreas do seu cérebro. E eu acho que a arte significa justamente isso, né? Você tem inteligência o suficiente para fazer a canalização necessária das suas emoções. Eu aprendi a descobrir os meus limites, a respeitar o adversário, a saber perder, a saber ganhar. A paciência com o outro. O respeito, a tolerância, a educação, a empatia. Ensina um povo a ter autoconfiança, a ter respeito, a entender sobre metas. Você aprende a ter caráter, personalidade, lealdade, fidelidade. Qualidade de vida, saúde, relacionamento com a natureza, com os animais, né, liberdade. Através do autoconhecimento, de saber quais são os nossos limites, de desafiar os nossos limites. Você colocar para fora suas emoções, seus pensamentos, sua maneira de enxergar o mundo. Quem faz esporte, quem faz arte, tá se divertindo, e quem assiste o esporte, quem assiste a arte também tá se divertindo. Quanto mais você tomar consciência do seu corpo, mais você vai conseguir controlá-lo de uma maneira positiva. Todos que têm essa coragem ou desenvolvem essa disciplina são capazes de buscar a própria felicidade e, sem focar nisso, atingi-la. A criança, desde pequeno, deveria lidar com esporte, com dança, com música, com teatro.
Aí nós teríamos uma educação extremamente, transformadora, revolucionária. Por que não investir mais nisso na sociedade? Porque já não, né, desde o começo, colocar o jovem para praticar arte e esporte. Eu costumo brincar, né? Esporte é a melhor escola da vida. Olha, o esporte ensina muito as pessoas. As crianças, a gente sente que elas precisam da atividade física até para poder colocar aquela energia da fase do crescimento em algum lugar, né? Incentive as crianças a praticar esporte. Por isso que a gente estimula na educação infantil que tem a música, porque você consegue ativar ali várias áreas do cérebro. E a mesma coisa acontece na atividade física. É um jogo para criança, assim, fundamental. Eu acho que todas as crianças precisam, assim, deveriam ser educadas no esporte. Eu tô com uma filha, né, de 3 meses, e eu quero que ela, desde muito cedo, tenha contato com esporte e com a arte, porque eles são verdadeiras escolas para nós, como seres humanos. Desenvolver isso desde cedo, isso é extremamente importante. Graças a Deus, meus pais sempre me incentivaram a praticar esporte. Desde criança, eu gostava de desenhar. Já o esporte, desde criança ali, ele salvou a minha vida. Tem essa força única de colocar os jovens, as crianças a sonhar grande, a sonhar em conquistar objetivos. Enfim. Isso é educação, cara. Eu não entendo como é que as pessoas não estão... Assim, o mundo não enxerga isso. Aprende super cedo, começando a praticar esporte e arte, a gente leva para a vida inteira. Além de tudo, é uma grande terapia, entre aspas, né? Porque uma grande meditação, digamos assim. Quando a gente está envolvido com arte, quando a gente está envolvido numa prática esportiva, a gente está tão focado, tão concentrado ali, e que certamente para a saúde mental pode fazer muito bem também. O esporte é um remédio para o físico, para o corpo. E a arte é um remédio para a cabeça, para o espírito. São 2 formas de meditações ativas que são as que mais funcionam para mim. Tanto que existe musicoterapia, ou seja, existe música utilizada para que você possa trabalhar trauma, para que cada vez mais sendo estudado. Uma terapia que me ajudou mesmo a voltar a ficar em pé foi o stand-up como terapia ocupacional. Sim, exatamente o que eu faço, o que eu preciso fazer, a vida que eu vivo é o meu remédio, é a minha cura para eu não ser uma pessoa realmente depressiva, para não ser uma pessoa que seja desmotivada com a vida, para não ser uma pessoa que às vezes eu não queira até viver mesmo. E isso já passou momentos na minha vida. Também pode ser um remédio. Eu encarei assim o tempo todo e deu certo. Surf para mim é terapia, né? Também, né? Meditação. E a minha igreja, né? Minha terapia, o meu templo era ir pro mar. Se tivesse onda, eu ia pro mar surfar. E se não tivesse onda, eu pegava o barquinho e ia pro mar pescar. É ali que eu consigo, sei lá, pensar no que eu fiz hoje, no que eu consegui fazer e desenvolver esse hábito do silêncio, né? O silêncio quando ninguém tá falando e você volta para você mesmo, eu acho que é o mais importante. E é ali que você consegue se escutar, sabe? Se escutar mesmo, entender suas necessidades. É muito doido, porque o TDAH não consegue fazer isso. Você não consegue se desfocar do mundo inteiro por muito tempo. E era nesses momentos que eu conseguia, sabe? Uma atmosfera tão legal que você esquece do resto. É um tipo de meditação onde você se encontra, né? Mas elas são veículos super importantes de trabalho para essas energias que a gente tem que lidar constantemente, né? Sejam elas físicas e emocionais, né? E eu acho que é o meu momento de, sei lá, de desestressar, de meio que dar aquela limpada, sabe? Deixar as coisas ruins. Drena o meu eu, sabe? Assim, os meus fantasmas, de certa forma. Eu também consigo abaixar, fluir um pouco. É uma válvula de escape para eu sair daquele negativismo, daquela notícia ruim que eu escutei, daquela tristeza, daquela depressão que me abate, daquela solidão, daquele transtorno. Tira um pouco o seu foco daquele problema, algumas horas por dia, ou enquanto você está ali fazendo sua arte, seu esporte. E isso é uma ferramenta de alívio maravilhosa. A gente precisa de atividade física para o cérebro. Como remédio, sem sombra de dúvida, a prática do esporte e a relação com a arte. Pode ser sim um tratamento alternativo para algum tipo de patologia. Participa principalmente daquilo que é o mindsetting, do preparo mental para você tolerar aquela condição. Uma válvula de escape, uma terapia, uma maneira de encontrar uma paz interior. Me desconectar dos problemas e pensamentos do dia e me conectar com um lado mais intuitivo meu, sabe? Mais primitivo, talvez. É quase que uma terapia
genética espiritual ou biológica espiritual, porque mexe com a biologia do teu corpo, tu começa a produzir enzimas como é que se chama? Endorfina, numa quantidade, numa escala muito maior. Vai liberar endorfina. Tanto a arte quanto o esporte ajudam o cérebro a liberar as endorfinas, que são os hormônios da felicidade. O melhor remédio para mim é ir lá, pegar meu barco, dar uma velejada. É impressionante como você volta com as ideias mais claras. E olha só que remédio que você tem na mão. Com respeito pela ciência, sim, pelos remédios e as descobertas científicas que são necessárias, mas eu entendo também que nós somos movidos a emoções. Eu acho que o que mais me chama a atenção nesse seu convite é a gente poder realmente jogar luz para esse assunto, para que a gente faça com que as pessoas identifiquem que está passando por uma situação como essa e procure ajuda. Mas é difícil, porque na época que eu tentei fazer isso, tu falava sobre isso, as pessoas choravam e diziam, tu é louco. Assim, cara, cada um tá subindo uma montanha. E por ser uma coisa muito estigmatizada ainda, não se fala tanto, as pessoas não falam tão abertamente ainda sobre isso, infelizmente. Não é vergonha pra ninguém, assim, pedir ajuda, né? A cabeça nada mais é do que um órgão. Tem o cérebro, ele é mais um órgão, né? Só. E buscar ajuda, enfim, associada à psicoterapia, associada também à medicação. Eu não sou uma pessoa que eu sou contra a medicação, muito pelo contrário. Eu acho que o nosso químico tem que estar estabilizado. Porque também, assim, é claro que a gente entende que existe uma questão química, né? Que é o próprio cérebro, o seu próprio corpo acostuma a essa química, né? Você precisa desse cortisol. Mas existe um dado momento que a pessoa precisa realmente de uma ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Uma depressão, uma tristeza profunda pode vir até por causa de um processo químico. Né? A pessoa pode... E o médico, você precisa de psicólogo, que eu fiquei com aquela... Tanto os remédios quanto a psicoterapia têm me ajudado a vencer esses pensamentos. Busque seu tempo, porque esse tempo é muito importante para você cuidar de você. Nada é mais importante do que a sua saúde física e mental. Mas lembrar que a gente tem que ouvir também. Ouve, mas não ouve só por ouvir. Ouve de verdade, sabe? De verdade, traz para você. Porque você começa a olhar um outro ser humano com um olhar mais amoroso, com um olhar de compaixão. Você entender o que o outro está sentindo e você experimentar sentir o que o outro sentiria numa situação assim é um exercício de empatia diário, né? Na sua vida é talvez aquele nível de excelência e empatia que você seja capaz de causar. Muito para os pais de filhos com toque entenderem e terem empatia com o sentimento do filho. Porque é muito... externar algo que está interior de uma forma que outras pessoas consigam também enxergar. É como se a gente estivesse mostrando para outras pessoas algo interno nosso. E quando você reconhece isso, você olha pro próximo e fala, porra, cara, eu passo a maior barra com as minhas coisas, mas olha só o problema que ele enfrenta, né? Eu tenho meus defeitos e ele também. Eu quase que me conecto com a pessoa que ela também está passando por um fantasma, brother. Ela também está passando por uma descoberta, ela também está quebrando um tabu, rasgando uma seda, ela, sabe, tirando uma pele, né, cara? Ela também está passando por isso. Eu acho que todo mundo hoje em dia tem problemas. E o que a gente estava falando, assim, não é que o meu problema é maior que o teu. Não existe isso, entendeu? É como cada um encara os seus problemas. E eu entendo que todo mundo tem os seus. E é importante ter essa consciência de que a gente não está sozinho, né? A gente nunca está sozinho, sempre. É só você olhar para o lado, você entender que você não está sozinho, A importância que você vai ter para outras pessoas. Que a gente sempre pense que aquilo que nos afeta, afeta o outro. Aquilo que nos machuca, machuca o outro. Arte é afeto. Evolui em conjunto. Eu sei que passa problema, acho que eu tenho que passar a minha experiência de coração para servir de lição para outros, né? Eu sei passar isso para as pessoas, isso é muito importante. Essa coisa de você passar o bastão, entendeu? Você não reter a informação, você não segurar uma coisa que... Já não era mais pra eu estar aqui, então quem sabe daqui 20, 30 anos, se alguém ver esse documentário e desistir de passar pelo que eu passei, ou se identificar com os depoimentos e tentar de novo, cara, eu já tô ganhando, essa pra mim é a minha herança, sabe? De alguma forma eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa por aquelas pessoas, tô levando essa mensagem, as pessoas que se identificam comigo conseguem... Só quem passou consegue entender o que é, né? E de se identificar também. A diversidade.
de como o mundo é diverso, de como uma vida não vale mais do que a outra. Entender que cada pessoa tem uma maneira de enxergar a vida, de enxergar a sua realidade. E Cada ser humano é um ser humano, cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. Troca ideia. Troca ideia com quem tá do seu lado, troca ideia com a sua família, com as pessoas que gostam de você. E às vezes, do jeito que eu tô falando, da maneira como você tá falando, pode soar mais aceitável, pode ser, né, ser mais entendível, mais incrivelmente saboreado, né, e absorvido pelas pessoas do que tá... E o mais louco da depressão, que eu já vi em vários relatos, né, que, cara, a família não vê, os amigos não conseguem ajudar. Aí, aonde tu vê que realmente tu ajuda? Quando alguém olha no teu olho assim, cara, eu já passei por isso. Eu já tive aí no teu lugar. E dá pra sair. E eu já vi muitas vezes com uma simples frase, uma simples palavra, nós ajudarmos pessoas que estavam em um momento muito difícil. Então, assim, uma mistura de muita frustração com uma série de incertezas e tudo aquilo que eu acreditava como verdade, eu parei de acreditar. Então, mexeu com fé, mexeu com uma série de coisas. Assim. Eu passei coisas grandiosas, assim, né? Um acidente muito forte. Eu perdi meu irmão também em 2018. Perdi minha avó. Aquilo foi me enfraquecendo mentalmente. Aquela sensação constante de dever não cumprido. Aquilo, até que eu tive um surto um dia. E aí essa falta de pertencimento, essa falta de identidade, essa necessidade de me encaixar em locais que eu nunca ia me encaixar. Então... Tava me sentindo mal, cara. Precisei fazer terapia, falei, não, eu aceito. Minha filha me deu o toque, eu tava tendo problema com ela. E eu comecei a fazer, não, em uma semana, eu e ela nos tornamos mais unidos do que a gente já teve a vida inteira. Então, em alguns momentos da minha adolescência, provavelmente pode ter ocorrido momentos em que eu pensei em desistir de viver diante das dificuldades. Nunca cheguei a tentar um suicídio, mas eu não sei... Porque a crise depressiva, às vezes, vem em episódios. E eu fico um ou mais dias, assim... É que não tem medida para cada motivo ou para onde vai disparar cada crise ou cada gatilho vai se instaurar. Em qualquer pessoa pode bater diferente. Mas porque a gente tem que entender que momentos difíceis, momentos duros, momentos, né, de força e de garra a gente vai ter que ter. Então, os momentos que a gente está bem, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Não, né? A gente primeiro perguntar quem não teve um momento na sua vida onde precisou de uma válvula, de uma coisa que o salvasse, que o tocasse. Quem não passou por um momento difícil? Eu quero conhecer, sacou? Você tá passando por um momento difícil? Tô. Se você quiser pular essa... Não, mas eu acho que tem até o que falar nisso, né? Acho que momento difícil tem pra todo mundo. Não tem ninguém que a vida é 100% perfeita. Você é apenas uma das pessoas que está passando por um momento muito difícil e eu acho que a gente não pode, por mais difícil que seja, não pode absolutizar aquele momento. Achar que aquele momento é um momento para sempre, é um momento que vai durar, é um momento... Para todos que passam por dificuldades ou estejam passando agora, acreditem no processo. Acreditem no processo. Porque não há chegada se você não percorrer o caminho. Então, as pedras do caminho, elas estão aí para todos. Acho que é muito de se encontrar nesses momentos difíceis, saber quem é você, saber o que você tá fazendo e o que você vai fazer para sair disso. Não ficar pensando no passado, preso no passado, né? É ver a situação que a gente tá e ver como que a gente vai sair dela. Para quem está assistindo esse vídeo aqui e esteja passando por algum momento de dificuldade, eu acho que o importante nesses momentos é a gente ter a consciência de que a vida são ciclos, né? E dentro desses ciclos a gente tem os altos e baixos, os positivos e os negativos. E dentro dessas dificuldades, a gente sempre, no momento de superação, acaba aprendendo muitas coisas. A prática esportiva é uma válvula de escape excelente, onde você coloca para fora muitas energias que estão ali contidas. Você está passando um momento difícil, como eu passei, acredite, brinque, pega uma bola e sai chutando na rua. Se você está sentindo mal, algum tipo de depressão, alguma tristeza, cai dentro de algum esporte, começa a fazer arte agora, não acha... Todas as pessoas passam por uma série de momentos difíceis na vida. Às vezes, a gente passa de mais de uma dificuldade por vez. O que eu posso dizer para você é que as dificuldades elas são passageiras à medida que você aceita o compromisso de superá-las. O que eu tenho que dizer para você: a felicidade nem sempre está na superação,
dessas dificuldades, e sim no processo de aprendizado que você é submetido quando você persegue a felicidade que está intrínseca à superação dessa dificuldade. Por mais difícil e por pior o momento que você está passando na sua vida, a única coisa que eu posso te falar, calma, vai passar. Né? Não se desespere, e se você tiver a ferramenta do esporte e da arte para te ajudar, vai passar mais rápido e mais suave. Então, eu acho que o fundamento e o principal para a gente pensar em salvar vidas mesmo é quando a gente volta e olha pra gente. E a gente pode fazer muito isso através das artes, através do esporte. Não sei, então o esporte, como a arte, eu acho que eles salvam vidas, tem que ser mais valorizado. E o que me salvou naquele momento não foi tanto a questão de movimento corporal, mas foi a leitura. E a arte me salvou nesse lugar. O esporte é um lance que eu acho que salva vidas. E que foram salvos pelo surf, pelo amor, cara. Não é engano dizer que a arte sempre me salvou. Assim, ela me salvou como indivíduo, ela me salvou como homem, ela me salvou como pessoa preta, ela me salvou como gay, né? E ela me salvou como chefe de família, assim como várias coisas. A arte provavelmente vai ser a salvação da humanidade. O esporte salva o mundo, poderia ser a salvação da humanidade, e a arte também. E fui vencendo, e aquilo dali que segurou a minha onda, né? Eu me recuperando com o mar, né? Não tive nenhuma dúvida que aquilo era mais um obstáculo na minha vida. Só um obstáculo. Eu acabei curando esse câncer. Os esportes sempre vão funcionar como uma ferramenta e até mesmo curar alguém de algum problema. A arte é a cura. Trazendo liberdade, trazendo uma forma nova de pensar, ressignificar, eu acho que sim, é curativo. A música cura, o esporte cura, a arte cura. E eu sempre vou acreditar que tudo que está conectado ao amor, à compaixão, ao perdão, à emoção, à espiritualidade, mais do que tudo, é o milagre da vida, né? É a cura que todo mundo quer. Como eu poderia não acreditar nesse poder curativo, transformador que tem esses elementos? Então, entendeu? acredito que sim, que as artes, enfim, e o esporte fazem você entrar no eu interior. E a partir disso, é você se valorizar e a cura chega. Então, tem casos infinitos, assim, de respostas positivas através da arte e do esporte. O que eu uso para mim, até às vezes para solucionar um problema do dia a dia da vida, é a criatividade. Como que a gente pode romper daquela nossa bolha e às vezes passar por cima dos obstáculos da vida, porque tudo passa, inclusive esse momento difícil. Eu sempre tenho em mente que isso vai passar e que em algum momento, pode ser daqui a um mês, um ano ou 10 anos, eu vou olhar para trás e vou falar que tudo isso valeu a pena e que me deixou mais preparada para os outros desafios da vida. Aqueles momentos que são muito para a gente fortalecer um pouco o espírito e a mente, assim. Eu encaro muito como uma gangorra. Se elas sofram, elas tenham consciência de tudo que está acontecendo e que é normal e que todo mundo passa por isso. E que nem... Eu quero te dizer que no fundo do poço tem uma mola. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que tudo passa quando a gente resiste, quando a gente se perdoa, quando a gente se abraça, se acolhe e faz algo de bom por nós mesmos. E vi que a maior transformação que eu podia fazer estava dentro de mim. Então, se eu quero... Mas o corpo é um marcador biológico muito forte, assim. E eu acho que ele traz pra gente essa questão da superação, de você ter certeza de que só depende de você, sabe? Quem se tira dessa situação mesmo é você. Você que tem que aprender quais são as suas ferramentas. Principalmente as coisas que você fez quando você não tinha vontade para tal vão significar muito para você. Porque você vai olhar para trás e perceber o quanto você é capaz. Acho que isso está muito dentro do coração, dentro do interior da pessoa, dele ser guerreiro, de querer vencer aquela barreira, aquele momento difícil, né? A batalha é a mesma aqui dentro. A batalha mental, a batalha de autoconhecimento instintiva que a gente tem é a mesma de cada um. Porque quando todo mundo não acredita em você, mas você acha que você consegue, mesmo se você não tiver certeza, mas só de você achar que você consegue, é possível.
Para todo mundo que está aí precisando, acredita na arte, expresse-se. Vários problemas que eu tive durante a minha vida, graças aos esportes, eu consegui superar isso. Porque... Hoje a gente sabe que até os nossos neurônios, né, são plásticos, você pode modelar o seu cérebro, igual você malha seu braço na academia, você hoje malha seu cérebro, você pode mudar a coloração, o tamanho dele, você pode aumentar as suas possibilidades, né, de conexões neuronais, então você tem muitas possibilidades hoje. Eu acredito que dá para mudar vidas e dá para mudar mentes e programações mentais e tudo com a arte e com a música. Hoje, enquanto profissional, eu entendo que a gente sai do luto quando a gente significa o luto, e significar o luto é colocar o seu porquê, que é muito individual. Como você pode lidar com isso sem que aquilo te abata, aquilo se tire da linha e do teu fluxo? A grande diferença foi que ele conseguiu cair e levantar no dia seguinte, sempre com otimismo, aprendendo a lição. A melhor onda da sua vida é aquela que é a próxima. A gente vê que tinha que viver aquilo para estar onde a gente está hoje. Não é à toa que os especialistas estão indicando cada vez mais esportes ou terapias com arte para pessoas com dificuldades físicas ou mentais. Eu gostaria que você usasse o esporte, independente de ser futebol ou não, para que você realmente integrasse na sociedade tendo o mesmo direito de igualdade. O corpo faz o esporte, corpo são, mente sã, né, mano? E, pô, o meio das artes também tá sempre aberto a te fornecer experiências transformadoras, seja no teatro, no cinema, na música. Tem muito. Faz arte, faz esporte, pinta, corre, desenha, joga. Pode ser surf, caminhada, bicicleta, futebol, natação, enfim, qualquer coisa que te mantenha ativo. Acontece muito no surf, acontece no shape comigo, né? Na arte, num poema, né? A arte ela se manifesta na música, na pintura, no artesanato, na fabricação de prancha. No skate, no instrumento musical, num pincel, na caneta. Tem um esporte que eu vivo a vida na prática desse esporte, que é o surf, que me dá essa possibilidade de ter um contato direto com a natureza. A natação é importantíssimo, principalmente usando os recursos naturais, como mar, cachoeira, rio, essas coisas que têm uma energia de recarga, né? Você consegue se recarregar, se repositivar. Natação, um exercício respiratório, uma yoga. A prática do yoga. E é focada na respiração. Eu faço exercícios de respiração, respiro bem profundamente e soltando o ar. Se você vai fazer uma trilha, ou vai pedalar no mato, ou vai nadar no mar, ou vai subir uma montanha, ou qualquer coisa que você possa apreciar o quanto esse mundo é belo. Ele é duro, mas ele é muito bonito. Vai dar uma pedalada, vai dar uma caminhada, vai andar de bicicleta e volta. Caminhada, escutando tua música, ou enfim, procure um esporte, pratique ele com alguma frequência. Eu corro descalço. Eu treino Muay Thai também. Skate downhill, capoeira, fui uma das primeiras gerações de jiu-jitsu de Belo Horizonte, fazia hipismo desde criança, desde 7 anos de idade. Então... Ele me ensinou a velejar de laser, de windsurf, de kitesurf, a velejar de veleiro, a pegar onda. Então, as artes marciais, né, o jiu-jitsu principalmente, hoje eu sou até professor de jiu-jitsu também. Eu pratiquei inúmeros esportes, me dediquei muito ao tênis também, à natação, atletismo. Capoeira, participei de grupos de dança e tudo, então, corrida, salto, várias modalidades. Uma outra, assim, com cozinhar, com cuidar, com plantar, com comer. Eu lia o tempo inteiro. No stand-up, né, a gente escreve, todo dia tem que escrever, tem que testar, tem que fazer. Então, meu show, ele é com ukulele, musical. Eu amo cantar, eu aprendi a tocar violão sozinha. Quando eu desenho, eu fico contente com aquilo, sabe? Foi muito erro até chegar aqui, foi muito momento até de desânimo, de não vou desenhar mais, porque isso não é pra mim. Mas agora eu consegui criar um desenho uma linha, na verdade, eu consegui entender o meu estilo, a minha personalidade dentro daquilo. Eu faço isso. Depois eu comprei algumas telas e comecei a colocar na tela. E eu uso a boca, né, cara? Eu pego o pincel e vou tentando, vou dando o meu jeito para que forme desenhos ou para que eu faça. Faça a tua parte, faça o teu melhor, dê o teu melhor. Não espera você ficar bom em alguma coisa para você começar. Consumam arte, pratiquem arte, consumam esporte, pratiquem esporte. A vida de vocês certamente vai ficar mais leve, mais divertida, mais lúdica e mais saudável.
acho que assim, é o caminho para uma sociedade mais saudável, né? Em saúde, né? Vivendo em paz, em saúde. Pensar numa forma de ser mais saudável, estar melhor consigo mesmo. Uma vida saudável. Da saúde mental, do seu corpo. E para mim, até hoje tem sido uma forma muito, muito valiosa de cuidar da minha saúde mental, assim. Então isso é uma prevenção, é pensar na sociedade, isso é saúde, né? Na verdade, com coerência, com os valores que são dignos, íntegros, de uma vida saudável, equilibrada. E é muito importante a gente também fazer essa higiene usando todos esses mecanismos, né? O esporte, a cultura, a fé. Você sabe que melhorou, porque você sente que você está se concentrando melhor, que você está performando melhor. Mesmo que você seja uma pessoa já mais velha, idosa, não significa que você não está em tempo ainda de viver a sua plenitude da melhor forma possível. Hoje eu tenho um exemplo maravilhoso, que é a minha mãe. A minha mãe, aos 70 anos, ela resolveu fazer uma revolução na vida dela. Então ela virou uma mulher absolutamente esportiva. E mostrar ao mundo que existe uma forma mais simples e mais leve de viver a vida. Ser feliz, né? Se divertir. A gente costuma falar aquela frase que é clichê, que o melhor surfista é o que mais se diverte. Você vai prestar mais atenção à natureza, você vai prestar mais, seu corpo vai ficar mais sensível, você vai ficar menos agressivo, menos ansioso. Não tenho a mínima dúvida de que esporte e arte podem melhorar muito todos os seres humanos. Que existe uma fórmula do sucesso para qualquer coisa, que é a alimentação, sono e atividade física. Então, E quando a gente consegue combinar o trabalho do físico com a habilidade mental, com a inspiração da alma, é uma coisa mágica. E é lindo, é quando você entra naquele estágio de flow, né? Nos livros de psicologia esportiva, você acaba percebendo que a música te ajuda a entrar nesse estado de conexão profunda, né? Com o meio ambiente, com o flow, né? Onde tudo flui. Era o meu momento de conectar comigo mesma e de sentir a música e de sentir, sabe, que eu pertencia àquele lugar e que realmente fazia sentido estar ali. Você entra num estado de espírito, você se integra com a natureza, na praia, o meio ambiente, o ar livre, você sente o ar na sua cara, o vento mergulha, né? Você imerge dentro desse universo. Assim como você vai pintar, você entra dentro do universo da arte, o qual eu falei, seja qual o segmento, a música, a pintura, o artesanato, qualquer tipo de arte. Mas só existe o momento agora. Minha cabeça fica ali naquele momento, focada naquela atividade, na troca com aquelas pessoas. Os desenhos, eles são capazes de fazer essa alteração de estado mesmo. A gente consegue alterar um estado. Então, às vezes, você sai de um estado de estresse para um estado de relaxamento, porque você se conectou com outra coisa, você canalizou aquela energia para outra coisa. Então, essa sensação que a gente tem quando o corpo conecta com o espírito, quando a gente junta isso é a válvula de escape para qualquer processo de transtorno. É você começar a buscar essa conexão. Ou seja, em âmbito físico, em âmbito emocional, espiritual também. Eu acho que isso está muito vinculado. Vai te trazer benefícios físicos, mentais e espirituais. Uma proteção espiritual. Esse tripé, né? O físico, o mental e o espiritual, né? Realmente eu gosto de surf, então o oceano parece que ele dá aquela purificada mesmo, assim, na alma. É isso, se a gente tiver poder estar sempre em movimento, a gente vê que a gente consegue, né, nos manter, assim, num equilíbrio maior, eu acredito. Ter uma mente equilibrada. Um equilíbrio em tudo isso. Eu me encontrei no centro de mim, bem mais equilibrada do que eu era. Buscar o caminho do meio, né? Não é nem ser feliz toda hora, mas é ser um equilíbrio, né? Não se preocupe em ser feliz, preocupe-se em ser capaz. A felicidade é uma consequência da sua luta pela busca dela. E assim como a arte, o esporte é fundamental na evolução desse indivíduo, desse pequeno indivíduo. Fundamental. Arte e esporte são fundamentais, acho que na vida de qualquer ser humano. Eu acho que muito do que eu sou hoje, do que eu me tornei, eu devo grande parte aos esportes e também às artes. Para mim é essencial no meu dia a dia para me manter com a cabeça focada e para minha saúde mental mesmo. No sentido de eu precisar daquilo ali para me manter. Poder falar de uma coisa que para mim está no essencial da vida. Então é óbvio que eu acredito nessa filosofia. Que realmente o esporte e a arte é uma bênção para todos os seres humanos que podem praticar. O esporte
Não sei o que seria de mim. Enfim, arte é tudo, arte é vida. O que é arte na minha vida? Também é tudo, é o meu meio. Eles são, essenciais na minha vida, os dois. Assim, essa mensagem que você está passando, ela é algo realmente essencial. Porque une pessoas, e você está fazendo exatamente isso, essa união entre vocês. Que a gente tenha como defesa a humildade, a gentileza, o amor, o carinho, e que a gente possa espalhar isso longevamente para todo mundo. A gente tem nessa vida é tempo, tudo que a gente leva é energia, sabe? Sejam criativos, se tornem pessoas mais sensíveis, usem abusadamente os sentidos, vejam melhor as coisas, sintam melhor os sons, os cheiros, os gostos, toquem com mais afeto. E como o corpo e a mente estão conectados, não deixem de usar esse conhecimento a seu favor, porque conhecimento é poder. Se a vida tá te jogando para um caminho, talvez seja esse caminho que você tem que ir e buscar as coisas positivas que tem nesse caminho, né? Que a arte te faz enxergar essa direção e com o esporte você vai até essa direção, né? Você caminha até lá, vai embora. Continuem, sigam em frente. Sabe, pensem positivo, tenham no esporte e na arte grandes alicerces. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Você está fazendo muito viável. Mas é isso, eu acho que a gente está no caminho muito certíssimo. E eu confio muito no esporte e na arte. Tá bem? É isso. Arte e esporte é uma conexão única. Temos que ser atleta e vencedores no nosso propósito. Mas de alguma forma todos nós somos artistas, todos nós somos atletas, né? Porque é bom para o corpo, é bom para a cabeça, é bom para a alma, e eu não concebo a minha vida sem essas duas coisas interagindo. A gente não consegue viver sem a arte e sem o esporte. Isso para mim é o maior ponto em comum que a gente tem nos dois.